Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pós Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Gente, hoje a gente vai falar de uma forma muito tranquila, porque a gente vai falar sobre comunicação, Com certeza. né? Eu espero que seja bem tranquilo, né? Que Vai a gente ser. não cometa algumas gafes aqui na frente dela, né? Sim. Mas se tiver, também ela vai corrigir de uma forma muito sutil, acredito eu. Gente, antes da gente começar aqui o nosso episódio, vocês conhecerem a nossa convidada de honra hoje, eu quero convidar vocês, inclusive, para curtir esse like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações também, que é importante para vocês receberem todos os episódios que vão chegando por aqui no canal. E seguir a gente no Spotify, no Instagram, no TikTok. E a gente também tá com um canal de corte Exatamente. agora, né? Então segue a gente lá também. Tá tudo aqui na descrição, tá bom? Beleza? Pós Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Hoje eu tô com ela, que é baiana, fonoaudióloga, ela falou que é soltero-paulistana. Tô com ela, Ayla Janaína Pimenta. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito prazer, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo, principalmente porque estamos antecedendo aí a semana do Dia Mundial da Voz. Olha! Então, uma super data, então me sinto muito privilegiada de bater esse papo com vocês hoje. E vou confessar que nem foi intencional Ensaiado, nem isso, foi ensaiado, né? Bom Olha saber. Exatamente. Bom, a gente que tá, o pessoal que tá em casa, pra você que está aqui, a gente tem um quadro onde o convidado traz um objeto que foi um ponto de desconstrução na sua vida. O Sim. que você trouxe pra gente? Eu trouxe um livro super especial para mim, que é a Bíblia. Pode Diferente, né? essa é uma Nunca tinha visto Bíblia dessa. Ilustrada. com uma ilustrada, E anotações, exatamente. né? Eu super pinto, sou uma pessoa extremamente criativa. Que legal. Então é uma Bíblia que me dá a oportunidade de explorar a minha criatividade também. Mas não só por isso, pode até ter uma conotação religiosa, e de fato tem, porque fala de quem eu acredito, mas foi através desse livro e que tem conhecimentos e sabedorias milenares, né? Foi escrito há certeza. mais de 2000 anos, que aqui eu descobri a minha identidade. Que legal. Aqui eu me encontrei com o meu propósito de vida, e então faz muito sentido para mim ter trazido hoje e faz referência de quem eu sou, do que eu acredito, de todas as informações, as sabedorias, os conhecimentos, as chaves que tem aqui dentro para todas as áreas da nossa vida e principalmente para a comunicação. Quando a gente vai falar de comunicação, recentemente eu até postei um vídeo nas redes sociais sobre a comunicação de Jesus. E para mim, sem dúvida, ele foi o maior comunicador da história. Né? Se comunicava de uma forma extremamente empática, assertiva, acolhedora. Ele falava com qualquer pessoa, de qualquer classe social. Então, a história, a vida dele é muito inspiradora para mim. Com certeza. E você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Mas agora eu vou fazer a segunda pergunta. Vamos lá. Além de Jesus, quem é o melhor comunicador da Bíblia? O que você acha? O melhor comunicador da Bíblia? Ui, a pergunta... Nossa, profundo. Eu Além particularmente- de Jesus... Eu particularmente me identifico muito com o Salomão. Salomão, Eu sei que sim. essa questão bíblica é muito a questão de identificação, né? Então Sim. você se acaba se identificando. Então para uns vai ser Fato. alguém, outros vai ser outra pessoa. Sim. Mas eu me identifico muito com o Salomão. Eu me identifico com dois personagens, né? Salomão e Sansão. Acho Sim. que são histórias diferentes. Sim. Porém, Salomão era um comunicador, é um homem muito sábio. Sim. E que os ensinamentos dele vão ser usados por outras religiões também, assim como Sem Jesus. dúvida. E Jesus também, ele atrai muitas pessoas. Eu sou uma pessoa cristã, Uhum. então eu acredito muito nessa questão. Eu acho que independente de qualquer religião, Sim. né, Sim. que a pessoa tenha, realmente você encontra informações para a vida, para qualquer área da sua vida, qualquer resposta você encontra dentro desse livro. Sim. E pegando até esse gancho aí que você falou, e o Igor também mencionou sobre o maior comunicador, hoje você é uma comunicadora, né? Você Sim. trabalha com isso, esse é o seu ofício Sim. hoje. E você mencionou que a Bíblia ela foi uma inspiração para você nesse contexto, né? E por qual motivo, assim? E teve alguma passagem que você falou, não, isso daqui tá me descrevendo, é esse o direcionamento aqui que eu tenho que seguir, porque, sei lá, se identificou de alguma forma. Perfeito. Não teve uma passagem específica, né, que me levou, mas
acho que vou dizer há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento. E foi fiz muitas formações, alguns cursos, e uma dessas formações tinha fundamentos bíblicos. Né? E eu olhei para a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha visto. Né? Normalmente a gente acha que a Bíblia é um livro extremamente difícil, complexo de se entender. Muito pelo contrário. E eu comecei a encontrar respostas da minha vida sobre quem eu era naquele momento, quem era a pessoa que eu queria me tornar. E foi ali que eu descobri as respostas. Então, fez muito sentido para mim e faz até hoje. Eu falo que a gente está num processo, um longo processo de construção. A gente está sempre, né, se reinventando, a gente está sempre olhando para a gente. Então, é algo que eu trago assim, muito forte na minha vida. Que legal. E quem era a Ayla lá na infância? A Ayla na infância... Sim. Era uma menina extremamente tímida. As Sério? pessoas, elas não dizem. Hoje em dia, elas falam, nossa, mas como assim você era tímida? De fato, eu era muito tímida, uma criança muito introspectiva. Eu sou filha do meio. E eu sempre fui de poucos amigos, falava muito pouco, tinha muita vergonha de me expor, de falar dos meus sentimentos, falar sobre mim. Tinha vergonha de levantar a mão na sala de aula para perguntar. Então, óbvio, né? Tudo faz parte da sua construção aí ao longo da vida, as suas experiências, as memórias que vão sendo imputadas na sua cabeça, isso tudo vai te fazendo, né? Te construindo. Então, eu era essa criança mais introspectiva. E onde você decidiu falar assim, não, fonoaudiologia eu quero seguir? Foi um processo nebuloso. Imagino que sim. Foi bem nebuloso, porque inicialmente eu sabia que eu era da área da saúde, eu sempre tive essa vertente muito para o cuidado. Eu sabia que era na área da saúde, estava muito mais inclinada para fazer medicina. E até o último ano de faculdade como fonoaudióloga, eu estava no cursinho fazendo medicina, e fazendo o cursinho para passar no vestibular, né, lá na Bahia, e até que um dia me deu um estalo na cabeça, não, porque eu sempre ouvia, fonoaudiologia não dá dinheiro, fono, você vai ser só mais uma, e aí, né, você vai se desestimulando, não, vou tentar mais um pouco aqui a medicina, mas teve um dia, assim, que virou uma chavinha na minha cabeça, não, é isso que eu quero, eu vou investir. Saí do cursinho, terminei minha faculdade, consegui terminar a faculdade, foram 6 anos, em tempo integral. Foi bem desafiador, mas consegui terminar e logo em seguida já vim para São Paulo para começar a trabalhar. Você está em São Paulo há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 e anos. De lá para cá foram trabalhando como fonoaudióloga mesmo, né? Exatamente. Eu começo minha carreira ali na área hospitalar, né, que é a minha primeira especialização, inclusive. Eu acho que traz muito esse contexto da medicina, né? Trago um pouco essa bagagem, então, eu vou fazer alguma especialização aqui no campo aqui dentro, Isso, né? Exatamente, me traz um pouco mais de conforto, então me especializei na área hospitalar, que é uma área um pouco mais específica ali da fono, que trabalha com pacientes com dificuldades para engolir. E aí me especializei e começo minha carreira nessa área. Vamos aprofundar um pouquinho, porque quando você falou no hospitalar, já fui acessando, porque eu sou fisioterapeuta de formação. Fantástico! E eu peguei o estágio dentro do hospital também, né? E eu encontrava algumas fonos, nutri, não era muito presente, né? Era só quando eram solicitadas mesmo naquele momento, né? Talvez por isso que as pessoas se desmotivavam tanto, né? De estar dentro do ofício como fono. Sim. E aí, as pessoas que fazem traqueostomia também precisam de fono depois, né? De quanto tempo... Você trabalhou nessa parte também? Quanto tempo pós a retirada da tráqueo que você já entrava em contato com o paciente? Fantástica a sua pergunta. É um trabalho extremamente multidisciplinar, de muitas mãos. Então, eu falo que nesse processo de reabilitação de um paciente traqueostomizado, então, traqueostomizado é um paciente que foi submetido a um processo de intubação, ventilação mecânica, não conseguiu tirar o tubo, e aí a gente faz uma transição para uma traqueostomia para que ele consiga respirar, consiga fazer a ventilação.
E nesse processo, para tirar a traqueostomia, é preciso muitas mãos, como eu falei, de uma equipe multidisciplinar. E 2 grandes profissionais, assim, óbvio que a equipe toda vem junto, mas 2 grandes profissionais eu acho que são as estrelas ali, que é o fisioterapeuta, que vem com toda essa expertise da parte respiratória, e o fonoaudiólogo, que vem com esse conhecimento da deglutição. Porque a deglutição é uma função, o ato de engolir, está diretamente relacionada à parte respiratória. Né? Quando a gente engole, a gente faz uma pausa de microsegundos para poder engolir. Né? Então, a gente para de respirar muito rápido. E esse processo, ele é feito pelo fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo avalia essa parte de deglutição, vê se tem algum risco de todas as secreções ou o próprio alimento ali mais para frente, que é uma fase mais para frente, se esse conteúdo tem o risco de ir para o pulmão. Então, o fonoaudiólogo faz essa avaliação para a gente ir fazendo o desmame, até conseguir fazer a parte de oclusão, para o paciente conseguir fonar, conseguir falar, voltar a se comunicar, restabelecer a comunicação. Então, o fonoaudiólogo, ele entra muito cedo. Inclusive, tem a atuação do fonoaudiólogo a depender ali do quadro clínico do paciente, da estabilidade clínica do paciente. O fonoaudiólogo já começa a atuação muito antes, no paciente ainda em ventilação mecânica, com parâmetros mais baixos, obviamente. Então, é um atendimento cada vez mais precoce. E quando os hospitais conseguem ter esse entendimento, esse olhar de que são profissionais extremamente necessários para a reabilitação, tudo flui. E é um trabalho, assim, incrível. Fantástico. Incrível mesmo. A pergunta é como que foi essa transição entre aluna... Sendo tímida. Nesse período de aluno, você ainda era tímida ou você já se comunicava bem? Não, eu era tímida. Muito tímida. Gente, eu era tímida ao ponto de anotar as coisas que eu precisava falar. Falar pra entregar pra pessoa via cartinha. Mais ou menos isso. Então, eu tinha que anotar. E hoje, olha que engraçado, hoje em dia é um recurso que eu ensino muito aos meus clientes, meus mentorados de comunicação, de você conseguir ter um roteiro. A gente não precisa saber tudo em 100% do tempo. Então, quando você tem uma linha de raciocínio e isso pode estar aqui escrito para eu ter acesso, não tem problema nenhum. Eu acredito que essa questão da gente ser tímido, às vezes é porque a gente não se conhece, e aí o processo de autoconhecimento é extremamente importante, porque a gente se acha incapaz de alguma situação, ou, na verdade, na maioria delas, né? Então, você vê uma pessoa se comunicando bem, você fala, eu não sei fazer isso, então vou ficar quietinho, vou ficar só observando. Eu era uma pessoa muito assim também, não perguntava, guardava todas as perguntas pra mim e não conseguia resolver nada, na verdade, né? Então, na verdade, eu acredito que a gente tem exatamente isso, né? O medo de se expor, e aí o medo do julgamento, né? E por isso que a gente simplesmente nos titula como uma pessoa tímida, mas é por falta de segurança, talvez. Exatamente. Também tem a questão eu adiciono até um terceiro componente aí, a falta de domínio do assunto que vai ser falado. Eu acho que quando você não domina esse assunto, também, você fica ali num campo sem norte, você acaba falando, poxa, eu acho que eu não tenho tanta confiança para passar aquilo. Agora, quando você se apropria do assunto e entende, eu acho que essa comunicação sai com mais fluidez. De fato, esse medo do falar, engraçado que é o medo mais comum entre as pessoas. Tem gente que tem mais medo de falar do que de morrer, por exemplo. Né? Isso já é provado. E vem exatamente por isso que vocês falaram. O medo, ele vem pela minha insegurança de saber quem eu sou, né? De saber quais as minhas potencialidades. E aí isso tem muita relação quando vocês me perguntam, quem era você na infância? Quais foram as memórias que foram colocadas, né? O que você foi trazendo aí ao longo da sua vida que vai reforçando que você é uma pessoa tímida, que você não sabe falar, que você não sabe se comunicar, que você não sabe se expressar com as pessoas. E tem também a questão da insegurança pelo que eu sei. Então, pelo que eu não sei, na verdade, né? Então, se você não domina muito bem aquele assunto, obviamente que as palavras vão fugir, você não vai conseguir se expressar da melhor forma. E tem o fator julgamento. Esse, para mim, é o pior. Quando você se coloca nesse lugar de estar sempre observando que as pessoas estão, né, tecendo ao seu respeito, falando ao seu respeito, isso mina a sua confiança. Sim, total. Faz muito sentido mesmo isso. Agora, essa pergunta é
polêmica. Será? Viu? Verdade. Vamos lá. Se eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não consigo levantar a cabeça pra cumprimentar a pessoa no olhar. Tem muito isso, né? A pessoa que é extremamente tímida, até pra cumprimentar, ela baixa a cabeça, assim, o corpo ela se murcha todinho. Como que eu faço pra iniciar esse processo de comunicar, de começar a desbloquear essa timidez? O autoconhecimento. Não tem como falar, ele tá dentro da gente. A comunicação tá dentro da gente. Vou voltar aqui para a Bíblia, porque aqui dentro fala que nos foi dado o espírito de ousadia. Exato. Né? Então, se eu tenho o espírito de ousadia dentro de mim, por que eu vou me calar? Né? Por que eu vou me colocar nessa postura de inferioridade, de que não sei? Eu falo sempre para as pessoas, principalmente o pessoal que quer se posicionar hoje no digital, eles procuram muito esse tipo de aprimoramento. Gente, só você sabe o que você sabe. Né? Então, coloca isso para fora. E isso parte muito pelo autoconhecimento, de você conhecer quem você é, das suas potencialidades, suas capacidades, e você conseguir explorar isso. E aí tem as técnicas, né? Até porque o conhecimento, ele faz parte de uma experiência também que você tem. Total. Por isso que, na verdade, ele acaba sendo algo individual, exclusivo, Sim. né? É muito subjetivo, inclusive, né? Porque, por mais que a gente foi buscar da mesma fonte, você teve um insight diferente do que eu tive. No entanto, quando você for passar essa informação, obviamente vai ser completamente diferente, né? Sim. E aí você vai estar ajudando outras pessoas também a explorar essa memória que você teve. E se conhecendo, vai conseguir também buscar outras informações com a referência que você deu. É tão interessante isso, Aline, que nos meus processos de mentoria com alguns clientes, isso fica muito latente. Então, a gente acaba mexendo em situações, em memórias relacionadas ali à comunicação, que às vezes nem a pessoa lembra. E aí ela consegue resgatar isso, retomar isso e se apropriar, né, dessa nova habilidade que ela pode explorar. Sim. E eu tiro muito por mim. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu ia falar quando eu era novo, mas eu não tinha tão velho assim, né? Mas quando eu tinha uns 10, 11 anos, foi onde eu ingressei numa religião. E aí, eu era tímido assim, eu não conseguia cumprimentar, olhar nos olhos, eu tinha dificuldade na fala. E dentro da religião, eu acabei sendo exposto a situações onde eu tinha que falar. De fala. Então, eu pregava, eu aconselhava, eu estava num centro de comunidade. E eu sempre fui... sempre trouxe muitas pessoas por perto de mim, sempre fui muito influente, mesmo sendo tímido. Então, a partir do momento que eu comecei a me expor mais essa situação, eu comecei a desenvolver ali a comunicação. Porém, tem pessoas que quando são expostas a esse cenário, elas, em vez de soltar a comunicação, elas são travadas. Elas ficam mais, se sentem mais ameaçadas, se sentem, ficam mais introvertidas, exatamente. Como que eu faço para passar desse estágio? Porque às vezes essa exposição forçada, ela é maléfica, certo? Sim. Então como que eu faço para ser mais sutil nessa questão, até na parte de orientação? Depois do autoconhecimento, a pessoa que é introspectiva, que ela é mais tímida, ela tem uma característica, assim, fantástica na comunicação, que tá raro hoje, tá? Que é a escuta. A gente só consegue manter uma comunicação assertiva quando eu me coloco numa posição de escuta ativa. Né? Não uma escuta para responder, mas uma escuta mesmo para entender o outro, para ter uma troca, uma relação de empatia. Então, essa é uma característica do tímido, né, das pessoas que se rotulam tímida, que eu acho extremamente interessante. Então, você conhecer o ambiente, conhecer a pessoa com que você vai falar, você se colocar nessa posição de ouvir, e até quando você ouve, naturalmente, ainda que você não saiba muito bem o que falar com a pessoa, ela vai te trazendo elementos, ela vai te trazendo informações sobre aquele ato comunicativo, sobre aquela ideia, sobre aquela situação que você está, que naturalmente vai te deixando mais confortável nesse processo de comunicação. Então, conhecer o seu interlocutor, conhecer o seu contexto, isso é uma dica bem interessante.
para os tímidos, né? Sim. E aí, a gente hoje vive na era digital, né? Muitas pessoas saíram ali da socialização e estão passando mais tempo nas telas, estão comunicando muito mais com a rede social. Eu, particularmente, prefiro falar para 200 pessoas do que falar na frente de uma câmera. Isso aqui parece muito difícil, hoje já tá mais natural. Mas não parece, hein? Disfarça bem, né, Aline? É verdade. Quando eu comecei você acha isso mesmo? Quando querendo... Não tô sendo modesto. Fazendo um charme, Quando né, eu comecei Aline? no Instagram, era muito difícil gravar um stories, realmente. Porque, assim, quando você tá falando pro público, você tá sentindo o público. Então, quando a energia dá uma baixada, você tem aquele feeling, né? Não, agora tem que levantar a galera pra trazer eles de volta pra mim. Agora, na tela, você não tem esse feeling, não é verdade? Então, assim, qual que é o impacto das redes sociais, da exposição à tela, na comunicação como um todo? Boa pergunta, hein? Hoje a era digital é uma realidade já há muito tempo, né? Eu acho que a pandemia intensificou ainda mais isso, principalmente essa realidade de podcasts, de, né, enfim, das pessoas estarem falando sobre si, sobre seus serviços, seus produtos. A internet, ela traz uma comunicação rápida, express, né? De você reduzir os termos, de você falar um pouco mais acelerado, porque você precisa fazer uma coisa na rede social, na internet, que é prender a atenção das pessoas. Então, as pessoas não têm tempo. Exato. Então, se você tem uma comunicação que você é mais... que você gosta de falar um pouco mais, que você elabora um pouco mais, talvez dependendo do seu público, né? Não vamos generalizar, mas dependendo do seu público, você acaba não retendo atenção. Então, essa questão de como você é, como é o seu perfil comunicativo, se você é uma pessoa mais dinâmica, ou se você é uma pessoa um pouco mais, não lenta no sentido pejorativo, mas um pouco mais... um pouco mais devagar para explorar. Você gosta muito de detalhes, você gosta, né, muito das palavras, de falar muito. Você é muito formal também. Se você é muito formal, se você utiliza muitas palavras técnicas, isso também é um bloqueio, a depender também do seu nicho, obviamente. Então, tem algumas particularidades aí no digital que fazem toda a diferença. A forma como você vai articulando também. Às vezes, a pessoa quer falar muito rápido para reter ali a atenção, mas ela esquece da inteligibilidade da fala dela. Será que a minha... Explica isso daí pra gente, pelo Trava-língua. Inteligibilidade. Foi só uma palavra que eu não entendi, mas não entendi mesmo. Se a sua comunicação ela está sendo clara, se as pessoas estão conseguindo Qual o nome mesmo? inteligibilidade. Eu vou anotar. Se a sua comunicação ela está sendo clara, se você consegue articular bem as palavras de forma que você, Igor, consiga entender o que eu estou falando. Então, às vezes, você quer falar muito rápido, você esquece de articular bem as palavras. Nossa, faz toda a diferença. É uma coisa do que eu sofro. Eu sofro bastante disso. Meu cérebro pensa muito e acaba rápido, engasga, né? entendeu? E aí, uma vez eu ouvi uma pessoa me falando o seguinte... Para você saber que a sua comunicação ela é clara, ela é nítida, você tem que falar ou para uma criança, e se a criança entender, a sua comunicação está sendo efetiva. Se você pegar um conteúdo mais denso, assim, um artigo científico, e explicar para a criança entender, essa comunicação está sendo efetiva, ou para um idoso, bem mais idoso, Sim. que não tenha tanta expertise, que aí você vai conseguir, se você conseguir detalhar e ele entender, sua comunicação está sendo efetiva. Perfeito. Porque aí você consegue mensurar ali os dois públicos. Um bom parâmetro. Esse negócio também da aceleração da fala, eu tô lembrando... de Olha as fichas caindo. De quando eu fiz alguns conteúdos no YouTube. O Igor pegou algumas coisas assim, mas quando eu tava tentando começar, né? E aí, eu falo demais. Aparentemente, no início não parece tanto, mas eu falo bastante. E aí, eu fazia até umas pautas, só que ia além. E eu falava muito rápido. Eu falava, não, calma aí. Só que aí você quer editar, você quer melhorar, você quer isso, você quer aquilo. No Instagram é a mesma coisa. Aí você vê o tempinho lá passando, de 1 minutinho, você fala, não, eu tenho que falar mais rápido agora. Né? Fica no desespero. Exato. E aí a sua comunicação passa também isso para as outras pessoas, né? Total. A sua ansiedade, a sua insegurança. Total. O corpo fala, né? O corpo fala. Tem tonalidades assim que você fala, sei lá, esse tom aqui é mais aconselhado, esse daqui não é tão propício assim. Tem alguma coisa a respeito disso para a comunicação um pouco mais assertiva e ainda assim intencional? Sim, sem dúvida.
Primeiro, você precisa saber o objetivo da sua fala, né? Se você está aqui numa situação como essa aqui, onde você está me entrevistando e você aumenta o tom da sua voz, você fala um pouco mais forte, começa a falar um pouco mais incisivo, isso dá um tom de desrespeito, de distância, né? Então, isso acaba afastando um pouco o seu interlocutor. Mas se você é um pouco mais acolhedora, se você fala um pouco mais devagar, faz pausas... Já quero ficar. Tem todo, então, você entender o contexto, entender seu interlocutor, qual é a mensagem que você quer passar, o que você... E, naturalmente, isso você vai colocando ali nas ênfases, na velocidade de fala, nas pausas. Tem todo um encantamento. Lógico, aí, né? sim. E a comunicação é uma arte. É uma arte. E o corpo, ele fala muito. E o engraçado, você falando dessa linha, né? Que é de você falar de uma forma mais aconchegante, de uma forma mais agressiva. Eu vejo também no Instagram algumas pessoas que conseguem se comunicar de uma forma um pouquinho mais taxada, um pouco grosseiramente falando, agressivo, mas retém ainda uma galera. Sim. Né? Mas eu acredito que essa retenção, na verdade, é porque tá tendo conteúdo ali, né? Não é porque ele tá falando mais firme, é porque ele tem o que mostrar e o que entregar de verdade, né? E às vezes as pessoas precisam realmente de um puxãozinho. Um choque de realidade, né? Sim, com certeza. E depende muito da proposta, né? Aquilo, a tonalidade, o recurso linguístico que você vai usando ali, as ênfases na comunicação, pode ser uma estratégia, inclusive, para reter a atenção do público. Com certeza. Também tem a questão da identificação, né? Então tem pessoas que se identificam mais com essa pancada, né? Fala mais agressivo, fala mais firme, então opa, dá um choque. E hoje a nossa comunicação no Instagram, nos stories, é 15 segundos, tem um gancho de 3 segundos, então se ele dá o primeiro impacto, a pessoa vai parar por curiosidade. Não foi o que esse cara tá falando? Às vezes pra julgar, hoje o hate dá muito mais audiência do que a questão do mansidão, do acolhimento. Exato, é a questão do reter a atenção, né? Reter a atenção é o que há hoje. As pessoas não têm tempo. E você valorizar o tempo do seu interlocutor, da pessoa que está te assistindo, isso faz toda a diferença. Ayla, dá algumas dicas pra gente pra como começar de uma forma, sei lá, intencional dentro do que a pessoa está desejando trabalhar, desejando comunicar. O que você sugere? Para as pessoas que estão desejando começar de uma forma mais assertiva na comunicação. Perfeito. É importante a gente entender, olhar para a comunicação, eu gosto sempre de fazer essa analogia, olhar para a comunicação como duas vertentes, o conteúdo e a forma. A comunicação nada mais é do que isso, né? Você ter a capacidade... Eu gosto muito de uma fala de uma especialista, que é a doutora Elaine Quirilos. Ela é fonoaudióloga, também especialista nesse assunto. E ela traz a comunicação como o fato de eu colocar algo em comum entre mim e você. Que isso é a comunicação. Então, pensar a comunicação como forma e conteúdo. Como conteúdo, o que você quer trazer para o seu público? Né? Qual é a mensagem que você quer trazer? Você se apropria desse conteúdo? Você sabe do que você quer falar? Né? Utilizar bem as palavras, escolher as palavras. Então, eu vejo muitas pessoas falarem, eu acho que isso, acho, talvez não é a melhor palavra para você trazer credibilidade. Então, começa a trocar as palavras, usa os verbos da forma adequada, os plurais. Gente, faz toda a diferença um bom português. Correçãozinha aqui, né? Segura aí, Fábio. Mas é isso, é aprender, né? E aí, aliado ao conteúdo, você consegue ter a capacidade de ser assertivo, porque às vezes você quer falar e não fala nada. Você acaba caindo na prolixidade, que é você ter, né, um excesso ali de informações que são desnecessárias. Então, procura ser assertivo e direto ao ponto, ser objetivo, ser sucinto, e aí a gente olha para a forma. Como que você quer transmitir isso? Você vai passar de uma forma mais acolhedora ou você quer passar de uma forma mais incisiva? Então, você precisa conhecer esse lugar. Mas dá para oscilar, não dá não? Dá porque a comunicação ela não é estática, né? A gente não põe ela num quadrado. É possível você
passear por esses caminhos de uma forma muito tranquila. O tom da sua voz, a velocidade, as pausas. As pausas são estratégias importantes. Essa foi pra você, Igor. Você viu, Igor, né? Fazer o quê, Marcação né? hoje. Tá vendo? Tá difícil. Mas, resumindo, é você olhar para o conteúdo e olhar para a forma, a expressão corporal. Gente, que adianta eu estar aqui me comunicando super bem, estar aqui falando com vocês dessa forma, assim, né? Então, você utilizar gestos harmônicos, né? Porque também eu não vou estar aqui, né? De uma forma muito ampla, mas gestos que comuniquem a sua fala. Os gestos, eles servem para desenhar a nossa fala, para reforçar uma mensagem, para dar ênfase naquela situação. Então, as expressões comunicam muito. Quem nunca ouviu dizer, a minha cara, Ela fala antes da minha boca. ela fala antes da minha boca, de fato, Chega. porque você pode dizer, Igor, você pode falar assim pra mim, Ayla, você me ajuda com a próxima pauta do podcast? Ajudo, Igor. Então, assim, eu dei uma validação pra sua demanda. Você deu duas, né, na verdade. Duas, na verdade, mas a minha expressão não está comunicando isso. Então, estar em alinhamento, estar em harmonia, o que você fala, né, a parte verbal e o seu corpo falando junto, isso é assertividade. Muito bem. Eu sou personal trainer, eu trabalho muito com exercício e a gente sabe que a voz é a musculatura da boca, das cordas vocais, é uma musculatura, né? Então, é importante fazer aquecimento vocal antes de falar? Muito. Muito importante? Muito. Você, como educador físico, sabe que a musculatura, que o músculo precisa de aquecimento. A gente precisa dar o start nele ali, ligar ele para que ele tenha um melhor desempenho, uma melhor performance. Então, fazer um aquecimento vocal. E mais do que aquecer, desaquecer também é uma coisa que eu falo muito para os profissionais da voz, né? Atletas vocais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, cantores, professores, advogados, palestrantes, enfim, qualquer pessoa. Vocês, né, que estão aqui fazendo gravações. Então, fazer esse aquecimento e depois também desaquecer, porque quando a gente está falando, a gente está em outra energia, Exato. né? Só que quando eu volto para uma situação de fala, eu diminuo essa energia. Então, eu preciso desaquecer essa musculatura. Então, tão importante quanto aquecer é fazer o desaquecimento também. Aí a gente evita as lesões, a fadiga. E quais são as técnicas? Pra aquecer Ao segredo, uma só. ao segredo. Olha o segredo. Uma só. A gente, Uma de cada. a gente Aquecer e desaquecer. Tá, então eu vou sugerir o Tá. que a gente fez no início, pra Sim, gente a gente começar. A aquecer. gente já aqueceu aqui, tá, Na gente? verdade, a gente já recebeu um presente, Um presente, né? Porque exatamente. antes de começar, ela falou assim, não, vamos aquecer, galera? Vamos aquecer? Isso Foi muito mesmo. bom. Bora. Eu gosto sempre de falar que o aquecimento, qualquer exercício vocal, ele precisa ser individualizado, tá? É importante a gente respeitar, porque a sua musculatura é diferente da do Igor, Aline, a sua estrutura é totalmente diferente. Então, eu posso te passar um exercício que para o Igor não vai ser efetivo. Então, trazer essa consciência de que é algo individualizado é muito importante, né? Ter a orientação de um profissional fonoaudiólogo. Mas a gente pode fazer um aquecimento aqui, muito tranquilo, para que as pessoas, né, consigam absorver. Então, por exemplo, se você tem facilidade de vibrar os lábios, para a gente fazer um aquecimento, a gente pode fazer 3 minutos de uma vibração de lábio com som, de forma muito suave, tá? Não precisa ser muito forte, mas... Nossa, eu acho que eu não sei mais fazer isso, não. Ou a gente pode fazer com a língua também, ó. Mas aí fica contínuo 3 minutos? Não. Das pausas. Vou dando, como a gente fez, a gente vai dando as pausas, então. E falha, né? Se você tem dificuldade, a gente pode fazer o outro que a gente O outro que a fez. gente fez que é esse daqui, parece uma turbina de avião, Isso, né? eu posso fazer isso aqui. Então, são variações do Deixa eu te mesmo perguntar. exercício. A respeito disso, você faz... O som, ele vem superficial, porque uma vez eu escutei que o som tinha que vir de dentro, que tipo do diafragma. Tem alguma coisa a ver mesmo ou não? Tem relação com a respiração, Tá. né? A respiração é o combustível da voz. As cordas vocais, as cordas vocais servem para falar. Então, a primeira função das cordas vocais é a respiração. Tá. Né? É por lá que passa o ar
A gente está aqui respirando. Então, o combustível dessa voz é a respiração. Então, se eu tenho uma respiração que não está muito boa, que está muito tensa, tudo isso vai repercutir na musculatura. A musculatura vai sentir. Então, se eu estou aqui muito tenso, ó, esse ar, ele não vai fluir de uma forma tranquila. Óbvio, tem alguns treinamentos mais específicos, então se a pessoa é cantor, se é um cantor, se é um ator que tem uma demanda um pouco mais dinâmica, tem alguns exercícios mais específicos para essa musculatura respiratória, para a gente dar condicionamento, o combustível, né? Para que a gente tenha mais potência, porque se você tem um fluxo maior, se você consegue transformar todo esse ar, toda essa capacidade respiratória em voz, você acaba tendo mais potência também. E precisa ser de uma forma que não te gere esforço. Porque se tá, tô aqui, tô cansando para falar, ou tá doendo, tá desconfortável, então não tá certo. Às vezes eu dou uma de cantora em casa, né? Em casa, no carro, enfim, que ninguém esteja Quem escutando. não? Os vídeos ela tem garantia. Mas... E aí, o que acontece? Como eu não sou cantora, a minha voz cansa muito de doer. Isso é normal, né? Pra quem não tá fazendo o condicionamento, não tá aquecendo, não tá preparando a sua musculatura, as suas cordas vocais pra isso, né? Aí você tem uma potência menor daquela resistência, não é isso? Exatamente. A gente tem um trabalho, quando a gente vai fazer esse trabalho de performance vocal, a gente trabalha tanto a força quanto o condicionamento também. Então, a gente trabalha essa elasticidade da musculatura para que a pessoa não tenha essa queixa de fadiga. E é algo muito comum. A gente está aí se aproximando do Dia Mundial da Voz, né? A gente coloca luz nesse assunto. Sim. Dos profissionais que utilizam a voz, ter esse entendimento e ter essa consciência de que é o seu instrumento de trabalho, que você precisa ter uma rotina de cuidado, uma rotina de alimentação, de hidratação, uma rotina de exercícios. É a mesma coisa, a gente está ali cuidando do nosso corpo, a gente quer emagrecer. A gente começa um processo. Exato. E o exercício faz parte desse processo de fortalecer a musculatura, né, de condicionar. Com a voz não é diferente. E aí você vê os profissionais se lesionando por falta de preparo. E esses profissionais, a gente pode dizer que são todos hoje em dia, porque tá todo mundo se comunicando via rede social. Sim. E aí teria, então, um exercício diário para fazer? Sim, se você está exposto diariamente a uma situação de comunicação, um vendedor, né, uma pessoa que trabalha ali... Um feirante. Sim, um influencer digital, né? Todo mundo está usando aí a comunicação no dia a dia como forma de trabalho. Então, sim, você pode ali no seu dia a dia ter uma rotina de exercícios vocais para te dar... mais ou menos esses daqui que você passou. Seguem essa linha, obviamente que se você quer um trabalho um pouco mais direcionado, individualizado, você precisa buscar um profissional, exatamente, para fazer algo personalizado para você. E tem um horário específico para fazer esses... Pode fazer manhã? Não, eu vinha fazendo exercício no carro, eu já vinha me preparando no carro, e é algo que eu falo para os meus clientes. Primeiro que são exercícios, 3 minutos a gente fazer um aquecimento vocal. Gente, quem não tem 3 minutos durante o dia pra parar e fazer um exercício? Não precisa nem parar, às vezes, Você não precisa, você tá andando, você tá se maquiando. Eu pensei numa coisa aqui, mas deixa eu falar, senão o Fábio vai tirar sarro. Você vê esses cantores de alta performance que estão ali no backstage, ali da preparação, estão se maquiando, mas estão ali fazendo uma nebulização, fazendo laser, estão fazendo um exercício. Então, assim, dá tempo. Qual é a sua prioridade? Exatamente. Pergunta. Quando a gente tá rouco, lá em casa, a mãe sempre fala assim, come maçã ou toma chá de romã que faz bem pra voz. É verdade ou não? É muito bom. São conhecimentos, né? É fé. Boa. São conhecimentos, né, que, obviamente, com o passar do tempo, com os estudos, o aprimoramento dos estudos, isso foi caindo por terra, né? Não existe nada na literatura que diga que comer maçã, por exemplo, faz bem para a voz. O que acontece com a maçã? A maçã tem algumas propriedades ali, que a gente chama de adstringentes, que vão fazer uma fluidificação da secreção que fica na nossa garganta e vai deixar a nossa performance ali vocal um pouco melhor. Mas não dizer que eu vou ficar aqui comendo maçã. Eu nem gosto de maçã. Eu não indico para os meus clientes, como maçã, eu não gosto. De fato, eu não gosto. Então, assim, não tem muita relação. E é uma coisa bem comum hoje. As pessoas trazem essas demandas. Porque o chá disso, a pastilha disso. Não, gente, não é bem assim.
Não é bem assim. É o cuidado diário. Eu, quando tava até conversando com a Ayla aqui nos bastidores, quando eu fazia teatro, eu às vezes ficava sem voz, né? E durante o trajeto, eu fazia alguns exercícios que eu tinha aprendido lá. E eram os vocais, que era o Os vocalizes. vocalizes, né? Que Exato. se fala. E dava super certo, porque quando eu chegava, a voz já tinha. Sim. Não, né? Apareceu, surgiu de novo. Então, também é legal fazer Sim, isso. olha que interessante, Aline. Hoje, imagina um cantor que tem um show super importante amanhã, um contrato fechado para fazer um show, e um dia antes ele perde a voz. Isso a gente chama de emergência vocal, e é super possível, através de rotinas, de exercícios, de protocolos específicos, a gente retomar a voz desse cantor, para que ele consiga dar conta do show, do compromisso dele. Às vezes a gente fala, tá sem voz, fica em repouso. Mas às vezes a pessoa não tem esse tempo. Não pode. Não tem tempo de fazer o repouso vocal que a gente gostaria. Mas existem estratégias hoje, com muito conhecimento, muito estudo, existem estratégias, exercícios, protocolos para dar conta dessas emergências vocais, por exemplo. E volta. E volta. Dentro de quanto tempo, assim, de recordes, você Ai, sabe? depende. Depende muito de Da cada urgência, situação, depende da urgência, depende de cada cantor, da situação que tá, a musculatura. Até porque, na verdade, a gente falando de treinar a musculatura, são cordas vocais, né, músculos e tal. Pra quem tá acostumado a fazer isso, certamente tem uma condição muito mais rápida, né? Sim. De retorno do que quem já não trabalha isso com constância. Com certeza. O fato de você já ter um acompanhamento, se você tem uma boa saúde, né, a sua imunidade, se a sua imunidade tá boa, tudo isso influencia, né? A voz, ela não é algo isolado, né? Precisa aí de uma série de elementos. A nossa saúde, se você dorme bem, se você tem uma boa saúde, se você está bem condicionado, se você pratica exercícios, tudo isso, a sua alimentação fala sobre a sua voz. Com certeza. Tudo isso. Você vê como é importante, né? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um ser humano completo. A gente está falando de comunicação aqui, parece só a voz, né? Exato. E aí a gente foi lá na UTI, Aham, onde você falou olha só. da Deglutição. Mas que eu também estou restabelecendo o processo de comunicação. Exato. Né? Então, assim, tem todo um contexto que não é uma única coisa. A comunicação, ela não é uma coisa única, né? Não. A gente tá falando de um ser humano e ele precisa estar completo de uma forma Exatamente. geral, né? E a comunicação, ela, como a gente sabe, não é só verbal, né? Exato. A gente se comunica aí de diversas formas. Muito bem. bom. E você tá trabalhando, então, agora nas redes, Sim. né? Você tá dando mentoria? Exatamente. Hoje eu Fala um tô pouquinho pra gente. Hoje eu estou com um posicionamento muito voltado para essa área da comunicação, da consultoria, do aperfeiçoamento e também da reabilitação, né? De profissionais da voz e de pessoas também que desejam aprimorar a comunicação. Então, aquela pessoa que é tímida e quer melhorar o seu posicionamento, se posicionar no digital e deseja aprimorar essa habilidade, não sabe como começar, eu também venho fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. Que maravilha. Bom. Agora, para essa câmera aqui, ó, manda uma mensagem para todo mundo. Essa mensagem vai chegar para os 8 bilhões de pessoas que tem no planeta. Que Uma responsabilidade, hein? mensagem de uma comunicadora. Qual seria essa mensagem que você deixaria para todo mundo? Descubra a sua identidade enquanto é tempo. O mais rápido possível. Quando você sabe quem você é, quando você tem clareza de quem você é, você conhece as suas capacidades, as suas potencialidades, você consegue colocar para fora aquilo que você nasceu para ser. Ser um excelente comunicador, expressar aquilo que tem dentro de você, os seus conhecimentos, a sua missão de vida. Então, se conheça. Perfeito, perfeito. Para essa câmera ainda, aonde o pessoal te encontra? O pessoal me encontra nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, @fono.ailajpimenta. E eu tô lá nas redes sociais compartilhando aí muito conhecimento sobre voz e comunicação. Perfeito. Ayla, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. uma aula aqui Foi pra gente. incrível. Muito Literalmente, obrigada né? pelo Tivemos até convite. prática. Exatamente, foi uma big aula. Antes e durante, né? Muito feliz pela Exatamente. oportunidade. Obrigada. Muito A gente obrigado. agradece. Para você que está nos acompanhando, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify, inscrever no canal do YouTube e também no nosso canal de cortes. Tá bom? TikTok também. Exato, TikTok. Inclusive, você que está no TikTok aí, siga a gente nas nossas outras redes sociais. Tá bom? E também o nosso pessoal. O meu é igor.souza.fc. E o meu é a.line Brito com 2 T's. Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.